Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Igor. Primeiramente, obrigado por todos estarem aqui. E eu tive a ideia de fazer essa aula como uma continuidade do nosso trabalho de estar contribuindo com conteúdo e informação de valor para toda essa comunidade aí que quer poder construir uma renda, um orçamento no mercado financeiro. É, o som aí tá bom. Eu acho que é o áudio de algumas pessoas específico aí. A galera tá respondendo boa noite. Então, aí, ó, som perfeito. Tem que verificar aí nos seus equipamentos de som. Aí, ó, o som tá top. Bom, por que que eu tô, rapaz? Primeiramente, eu criei essa aula, né? Como eu disse, a ideia é poder contribuir e, de alguma forma, entregar para vocês um conteúdo que possa dar direcionamento e ajudar vocês no processo de desenvolvimento sobre o mercado, certo? Ah, eu queria que vocês comentassem aí no chat aí quem é que é meu aluno e quem não é meu aluno que está presente. Comenta assim, ó, sou aluno, não sou aluno. Manda aí. Show. Só para a gente saber. Bacana. Olha só, o que a gente vai falar hoje, tá? Eu tenho uma percepção de que da galera que é, gosta desse conteúdo, né, de mercado financeiro, e é uma coisa que também aconteceu comigo quando eu iniciei, né? E a ideia dessa aula é resolver essa questão. Prestem bem atenção. A primeira vez que a gente escuta a palavra day trade, a primeira vez que a gente escuta, seja na internet, seja através de um amigo, seja num bate-papo, um parente, enfim. A primeira vez que a gente escuta sobre day trade, sobre operar na bolsa, a gente fica muito curioso, né, em saber como funciona. E aí a gente começa a buscar informação, né? Imagina uma pessoa totalmente leiga sobre o mercado financeiro, querendo saber como que faz isso, como que funciona isso. E aí a gente começa a buscar informação para tentar entender como funciona. Qual é o problema disso? A informação, ela na internet, ela é compartilhada sem qualquer tipo de regra. Prestem bem atenção. Então, quando a gente começa a pesquisar sobre day trade, a gente tem acesso a bons conteúdos e a conteúdos que não são tão relevantes. Eu nem vou falar que é ruim o conteúdo, porque de alguma certa forma ele está te esclarecendo alguma coisa, mas também existem conteúdos que não têm tanta relevância ou possuem uma base muito rasa, muito superficial do que é o mercado. E aí, nessa fase inicial de descoberta, de entendimento sobre o mercado financeiro, a gente procura experimentar, arriscar. A questão é que no mercado financeiro, tudo que se faz se paga. Quando você acerta, você é recompensado, e quando você erra, você também é penalizado. E para gente que inicia, ninguém aqui tem dinheiro sobrando para ficar experimentando, testando, e mesmo quando dá errado, perde e ainda tem capital para continuar. E aí é por isso que muitas vezes as pessoas, nessa fase de descoberta, nessa fase de tentativa, elas nem conseguem passar dessa fase, porque essa experiência delas já é o suficiente para frustrar elas e falar assim: ó, não dá mais, eu não aguento mais.
Isso quando não a gente de repente investe em algum treinamento, a gente investe em algum curso e esse curso acaba não sendo tão eficaz, acaba sendo superficial, acaba não correspondendo à nossa expectativa. Ou talvez a gente mesmo não consegue se adaptar, né, com isso. Hoje eu quero resolver isso na vida de vocês. Hoje eu prometo que na aula de hoje eu vou fazer vocês saírem dessa fase. Aqueles que são meus alunos já saíram, mas aqueles que ainda não são, depois da aula de hoje, você vai entender tudo o que você precisa. E você vai entender aonde está o foco, aonde você tem que mirar. Isso que vai te fazer permanecer no mercado financeiro. Quando eu comecei a operar, eu não tinha muito capital. E a primeira coisa que eu fiz foi checar o que era esse negócio de day trade e mercado financeiro. A galera que me conhece, conhece a minha história, sabe que lá em 2017, final de 2017, início de 2018, eu iniciei o meu conhecimento, a minha curiosidade no mercado financeiro através de opções binárias. Então, um amigo me apresentou e eu comecei a fuçar e comecei a entender como funcionava. E aí, o que, que eu cheguei em conclusão? Em opções binárias, o que, que era bom? Você não precisava de muito capital. Você com R$ 5 você conseguia fazer operações em opções binárias. Com R$ 10 você conseguia fazer operações em opções binárias. Isso era legal, porque permitia pessoas que não tinham tanto capital iniciar. E aí eu fui experimentando e validando, e aí eu tive experiências boas e ruins. E as ruins sempre sobrepunha sobre as boas. Então, o que que eu via lá em opções binárias? Embora você pudesse operar com pouco capital e ir se alavancando e multiplicando, muitas vezes a corretora travava seu saque, não deixava você tirar. É um mercado que não existe regulamentação. Então, se a corretora de repente decidir que não vai te pagar, não existe nenhum órgão do governo que penalize ela por essa atitude. É um mercado onde muitas operações são manipuladas. Enfim, eu vi que nessa estrutura em específico, as vantagens não estavam ao meu favor. Então eu vi que não valia a pena eu continuar me desenvolvendo naquele mercado, naquela forma de operar. E aí eu comecei a estudar, aí eu fui atrás dos mini contratos, índice e dólar. E aí, o que, que eu comecei a observar? Aquilo que tinha era ruim no mercado de opções, na bolsa era diferente. Exemplo, as corretoras todas eram regulamentadas, não existia manipulação do sistema em que a gente operava. As operações que eu fazia, eu conseguia garantir já um lucro mínimo, coisa que em opções binárias a gente não consegue. Quanto mais o preço se distanciava da minha posição, mais eu ganharia. Diferente de opções binárias, que é um ganho máximo. E sempre menor que o risco que você está assumindo. Então, eu fui encontrando nos mini contratos a segurança que eu buscava para eu poder, a segurança, a credibilidade que eu buscava para poder me desenvolver. Aí eu pulei para dentro do problema. Então aí eu falei assim, não, agora eu estou no game. E aí comecei a adquirir conhecimento, né? E o primeiro caminho que eu decidi trilhar era o seguinte: o que, que eu via? O ganho é proporcional ao risco que você está assumindo, ou ao tempo que você permanece na operação. Então, existem duas formas de ganhar na bolsa. Lembrando, galera, eu estou ensinando vocês como enxergar o mercado e como se desenvolver no mercado. Se vocês seguirem minha orientação e a minha recomendação,
vocês vão evoluir muito mais rápido e vão evitar muito mais perdas. Prestem atenção. Existem duas formas de ganho no mercado financeiro. Uma é com alavancagem. O que é a alavancagem? É você negociar um número maior de contratos. É você operar pesado, você operar com mais contratos. Isso é uma forma de ganho. E existe uma forma de ganho onde você pode ganhar mais, muito mais do que você está arriscando, com o tempo de permanência no mercado. Como assim, Felipe? É o seguinte: quanto mais tempo você permanecer no mercado, mais você pode ganhar. Só que tem uma regra. Esse tempo de permanência no mercado, esse tempo de permanência no trade, esse tempo de permanência no trade, ele tem que ser direcional. Calma, Felipe, peraí. Você está me dizendo que tem duas formas de eu ganhar no mercado. Uma é aumentando a minha exposição, negociando mais contrato. Outra é eu não aumento minha quantidade de contratos, mas eu aumento o meu tempo de permanência no trade. Exatamente. Quanto mais tempo você ficar no trade, mais você vai ganhar. Só que esse trade ele precisa ser direcional. Ele não pode sofrer muitas variações, ele tem que estar para um lado só. Você tem que ficar no trade que está para um lado só. Assim você também vai poder ganhar. E na minha condição, quando eu iniciei no mercado, dessas duas opções, a melhor era ganhar pelo tempo posicionado. Por quê? Eu não tinha muita grana para me alavancar. Eu não tinha condições de operar um volume maior. Por quê? Quanto mais contratos você opera, mais você pode ganhar, mas também mais você pode perder. Então, a minha melhor opção era eu conseguir identificar como encontrar uma forma de saber que o preço vai andar o máximo possível a favor da minha posição. Então, eu tenho 4 anos de descoberta aprimorando essa forma de identificar a, a, a expectativa de descobrir quando que é que o mercado vai andar o máximo possível a favor da minha posição. E aí eu fui criando ferramentas, eu fui me aprimorando até chegar nos dias de hoje, onde a gente consegue, de uma certa forma, identificar como encontrar boas oportunidades e saber que o preço tende a andar ao máximo possível a nossa posição. Beleza. Você, uma vez que decide como que você vai operar, a primeira coisa, você tem que saber qual é o ponto de partida do meu trade. Onde é que eu vou assumir o risco? E isso é construído por uma estrutura de análise, por uma lógica, por um sistema operacional. E aí que entra o problema para quem está iniciando. Qual é o melhor sistema para eu poder aplicar e conseguir identificar os movimentos mais amplos do mercado? Qual análise que eu vou usar? Eu vou usar tape read? Tape read, para quem não sabe, é aquela tela com um monte de números. Times e Trade, livro de oferta, Superdom, aquele monte de número. Essa é a melhor opção para eu conseguir ganhar mais sem precisar me alavancar? Price action, suporte e resistência. Essa é a melhor opção para eu ganhar? Análise técnica com indicadores, média móvel, Hilo. Essa é a melhor opção para eu poder aplicar? Análise técnica sem indicadores, LTA, LTB, canal de alta, canal de baixa. Essa é a melhor opção para eu aplicar? Qual?
Essa é uma dúvida que o iniciante, aquele que está tentando conhecer o mercado, ou às vezes até aquele que já acha que já conhece o mercado, ele não consegue esclarecer. Então eu vou ensinar vocês a saber qual dessas formas de operar pode ajudar vocês a identificar uma amplitude maior de movimento, uma amplitude maior de deslocamento do preço. A primeira regra: o preço tem que andar o máximo possível da sua posição. Então, se você faz uma compra, o preço tem que andar o máximo possível para cima. Se você opera uma venda, o preço tem que cair o máximo possível. Só que o que acontece com a maioria? Quem aqui consegue afirmar com certeza quantos pontos o preço vai andar para cima ou quantos pontos ele vai andar para baixo? Quem hoje consegue? Comenta aí. Eu consigo, eu não. Comenta, eu consigo ou eu não consigo? Fala aí. Como que você faz para saber que o preço vai subir 20 pontos, que o preço vai cair 30 pontos? Quem consegue essa informação hoje operando? Diga aí para mim no chat. Diga eu consigo. Ó, não consigo. Pode comentar, certo? E isso não é uma coisa específica de vocês. A grande maioria não consegue. Por quê? Toda estrutura de análise precisa ter um contexto, precisa ter uma história, precisa ter uma teoria. E dentro dessa teoria, precisa existir uma confirmação de que essa teoria vai se concluir, vai se concluir e o preço vai desenvolver. Então, olha só, eu não tinha grana para operar com muitos contratos, eu precisaria operar com menos contratos e operar por mais tempo no trade, ficar por mais tempo no trade. O trade tinha que andar o máximo possível ao meu favor. Então, eu tive que aprimorar minha forma de ler e interpretar o mercado e tive que criar ferramentas que me ajudassem a saber que eu estava a favor do movimento do mercado. Entendeu? E aí, a gente aplica e soma a estrutura de análise que a gente vai exercer e a gente assume, a gente aplica as ferramentas que vão nos ajudar a identificar que nós estamos do lado certo do trade. É isso que eu quero mostrar para vocês. E aí eu quero mostrar e provar para vocês que uma vez que a gente tem ferramentas adequadas, a análise que a gente faz é muito mais aplicável, é muito mais relevante do que o tipo de análise que você faz. Uma vez que você aplica a análise correta, da forma correta, independe se é price action, se é tape read, se é análise técnica com indicadores, sem indicadores, ela vai dar o resultado que você precisa. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó, o que eu separei aqui para ensinar para vocês? Esse aqui é um gráfico do dia 30 de novembro. Nós vamos fazer um replay do dia 1º de dezembro, certo? O que a gente vai aplicar aqui? Que sistema a gente vai operar? A gente vai operar um conceito que eu uso muito, muito, eu uso muito esse conceito, que é o deslocamento do preço partindo de um ponto específico. Felipe, quais são esses pontos específicos, né? Quais são essas precificações? Exemplo, quem operou no dólar em foco ou quem me
acompanha nas lives de manhã no YouTube, sabe que eu uso a paridade do dólar, né? Preço, máxima, mínima, preço justo, preço de abertura. Então eu uso a precificação como ponto de deslocamento. Então, um exemplo, na precificação, quanto mais distante o preço tiver no justo, mais eu vou ganhar. Exemplo, o justo é o meu ponto de precificação. Então, eu opero eu opero o deslocamento do justo. Então, se o preço abre para cima do justo, o meu melhor preço de compra é o mais perto do justo. E o meu melhor preço de saída é o mais distante que ele ficar do justo. Se ele está abaixo do justo, meu melhor ponto de venda é o justo e o meu melhor ponto de saída é o mais distante do justo. Então, quando que eu ganho dinheiro? Quanto mais o mercado se distanciar do justo, para mim é melhor. Então, essa é uma das estratégias que eu uso para negociar. A que eu vou ensinar vocês hoje, ela está relacionada a um conceito que a gente chama no mercado de price action, preço, ação do preço. Então, a gente tem no price action os níveis mais elevados e os níveis mínimos do mercado, máxima e mínima. Ou seja, quanto mais alto o preço tiver, mais caro ele está e ele vai cair. Quanto mais baixo ele tiver do preço, mais barato ele tá e ele vai subir. Então, qual que é a nossa ideia? Comprar no suporte e vender na resistência. Só que quem aqui já perdeu dinheiro operando price action? Comenta aí no chat comigo. Quem aqui já perdeu muito dinheiro operando price action? Falou, mano, esse negócio de suporte e resistência não funciona. Ó, aí o tanto de gente. Agora, aí o pessoal vai falar assim: meu Deus, tô perdendo a minha noite. O Felipe vai me ensinar uma coisa que só me fez perder dinheiro. Ó, só que eu vou ensinar vocês da forma certa, meus parceirinhos. Eu duvido que o professor que ensinou vocês a operar price action ensinou vocês a operar desse jeito. É, gente, tem muita coisa na internet. Eu sei, eu queria poder resolver todo mundo, mas é treta. Mas o papai vai ajudar vocês. O papai Fifi vai ajudar vocês. Prestem atenção. O conceito de price action é isso: vende na resistência e compra no suporte, certo? Só que é isso, você tem que entender qual suporte e qual resistência. Porque a gente sabe, né? Aí eu vou ter que dar. Essa aula vai ser grande, viu? Suporte e resistência. Suporte e resistência, ele tem a seguinte regra: quando o preço rompe um suporte, o suporte vira resistência. Quando ele rompe uma resistência, a resistência vira suporte. Isso é uma regra básica. É por isso que muitas vezes a gente perde dinheiro, porque a gente vende numa resistência que o mercado rompe, essa resistência vira suporte. Então você vendeu numa resistência que o preço rompeu e ele cai. Ou você compra num suporte que o mercado rompe e esse suporte vira resistência. E partindo daí, você começa a ficar com medo, porque você não sabe qual é o suporte que o mercado vai respeitar e qual é a resistência que o mercado vai respeitar para você entrar e confiar. Eu teria que dar uma aula mais extensa sobre isso, mas eu quero, nesse exemplo, mostrar para vocês algumas dicas que vão ajudar vocês a entender quando que o mercado vai romper um suporte, quando ele vai romper uma resistência. Prestem atenção. A primeira coisa que vocês têm que analisar é da onde o preço saiu. Exemplo, olha aqui, ó. O último dia que a gente está vendo aqui, ó, não tem mais dia. O último dia é o dia 30 de novembro, certo? Aonde o preço tá? Ó, os níveis de suporte, ó, mínima, suporte, máxima, resistência, certo? Essa máxima e essa mínima,
elas estão em um ponto elevado do mercado ou em um ponto mínimo do mercado? Olha só, eu vou ampliar o gráfico aqui para vocês e vou encolher. Ó, olha isso aqui, ó. Por esse contexto aqui, ó, praticamente no último mês, essa região aqui, ela está numa uma região elevada do mercado ou ela está numa região mínima do mercado? O que que vocês acham? Comentem aí. Tudo isso é uma coisa lógica, vocês estão vendo. Essa é a primeira coisa que vocês têm que enxergar num conceito para tomar decisão. Ele tem que fazer sentido para vocês. Quando vocês estão aprendendo sobre mercado financeiro, o conteúdo, o conceito tem que ser lógico, tem que ser uma coisa clara, tem que ser uma coisa que você vai bater o olho e mesmo que você não saiba nada sobre mercado financeiro, você entenda aquilo. Aí, ó, nesse ponto do mercado que eu marquei, o mercado está numa região elevada, certo? O mercado está numa região elevada. Ou seja, a princípio, a gente não sabe. O mercado vai abrir, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, se a gente olhar o passado, a gente vai ver que o preço vai dar uma operação mais lucrativa na venda do que na compra. Porque a gente sabe que o preço está numa região elevada de negociação. Então, se a gente tivesse que escolher, falar assim, ó, nesse dia em questão que o mercado vai abrir, a probabilidade é que ele mais suba ou ele mais caia? A gente chutaria que ele mais pode cair. Por quê? Ele fechou numa região elevada. Elevada. Show de bola. Então a gente tem que ficar atento que a melhor operação vai ser de venda. Só que não é porque a gente está fazendo essa análise que o mercado vai abrir e a gente vai vender. A gente vai usar regras e conceitos para poder mensurar e tomar o risco nessas regiões. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai identificar, você vai identificar as regiões de suporte e as regiões de resistência desse gráfico. Então é o seguinte, ó, aqui, ó, nesse gráfico eu tenho essa região de resistência. Resistência eu vou deixar de vermelho. E aqui, ó, tem uma outra resistência, ó. Certo? E suporte. Eu tenho essa região de suporte. 4,927. Certo? Agora, qual é o conceito que a gente vai identificar? O preço para cima da nossa zona de suporte, a gente vai operar comprado. Qual é o melhor ponto de negociação? A cotação mais próxima da nossa zona de suporte. Certo? Isso faz sentido para vocês quando eu digo isso? Faz sentido comprar o mais próximo da zona de suporte? Isso faz sentido para vocês quando vocês escutam essa afirmação? Essa recomendação faz sentido para vocês? Vocês conseguem encontrar lógica o porquê que eu estou falando isso? Digam aí para mim. Sim. Lembra? Suporte nível mais barato. Resistência nível mais caro. Certo? E a gente vai operar vendido na região mais próxima da resistência. E quem vai ser o nosso risco? O nosso risco, e tem que assumir risco, o nosso risco vai ser o candle que se aproximar nessa região.
Então, por exemplo, o candle que fechar para cima do nosso suporte na cotação mais próxima dele, a gente vai comprar na máxima e estopar na mínima. O preço que chegar mais perto da máxima, a gente vai vender na mínima dele e estopar na máxima. E não importa se a gente estopar e não importa se a gente estopar. Quantas vezes a gente estopar, a gente vai refazer a entrada se a regra permanecer a mesma. Preço mais perto do suporte, compra na máxima, stop na mínima. Preço mais perto da resistência, venda na máxima e venda na mínima. Isso é a lógica. Uma coisa importante, a gente não vai adivinhar se o preço vai romper o suporte, romper a resistência. Não. A gente sempre vai esperar um candle fechar. Certo? Um candle fechar. A gente sempre vai esperar um candle fechar. Ele vai ser a confirmação do que está acontecendo. A gente não vai adivinhar. Se ele fechar para baixo, quer dizer que a ideia é que o preço pare de subir. E ainda que suba, se ele romper, fechou para cima da região, a gente vai comprar e estopar na mínima. Por quê? A resistência, quando rompe, vira suporte. O suporte, quando rompe, vira resistência. Vocês entenderam? Esse é o conceito de price action. A gente vai aplicar esse conceito. Tem uma coisa que é mais avançada, mas não vai dar tempo de eu ensinar para vocês, que era deslocar o nosso médio desses níveis de suporte e resistência. Mas talvez a gente crie uma outra aula e eu ensine vocês a fazerem isso, tá? Por enquanto, a gente vai operar com o mínimo que uma pessoa pode operar na bolsa. Um contrato. Só que agora a gente vai contar com uma ferramenta, com uma ferramenta que vai dar dicas para a gente. Uma ferramenta que vai dizer se o preço tende a subir mais, se o preço está favorável com a nossa operação e se o preço está desfavorável. Se não está favorável a gente ficar nessa posição. Vocês sabem que eu tenho um indicador que ele mostra se o preço está com força compradora ou se o preço está com força vendedora. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó, tá aqui, ó. Como ele é um robô, não dá pra gente rodar ele junto com o replay. Mas a gente vai operar e vai acompanhar o que o indicador mostrou de acordo com as regras dele. Ó, aqui tá a foto dele, ó. Então, ó, olha o que ele fala, olha o que ele mostra aqui, ó. Esse candle rosa é um sinal de venda, esse candle azul é um sinal de compra. Quando os candles estão mais verdes, tendência de alta. Quando os candles estão mais vermelhos, tendência de baixa. Então, toda vez que acende um candle azul, o preço fala assim, ó, a gente tá com força na compra, a gente vai subir. Quando aparece um candle rosa, esse candle fala assim, ó, entrou força na venda. E aí tem algumas regras, né, como quando aparece força compradora, essa força tem que romper a máxima do último candle de venda. Quando aparece uma força vendedora, ela tem que romper a mínima do último sinal de compra. Senão, é um falso sinal, né? São conceitos, são regras que a gente explica um pouquinho mais aprofundado na mentoria. Mas para o que a gente quer fazer aqui, isso vai dar uma ideia para vocês do que se pode fazer quando a gente soma um conceito com uma ferramenta. Então, ó, vamos lá. Eu já deixei aqui tudo preparado, né? Vamos voltar aqui. E agora eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Prestem bem atenção. Em primeiro lugar, a gente vai seguir a análise que a gente fez. Suporte, resistência. Segundo lugar, a gente vai olhar se a ferramenta está ao nosso favor, certo? Então vamos lá. Eu vou dar play aqui.
O mercado já vai rolar. Prestem bem atenção, a gente vai aplicar esse conceito de suporte e resistência somado com a análise do indicador, certo? Então vamos lá. Tá claro aqui tudo que a gente está falando aqui? Faz sentido para vocês? Vocês estão. Ó, me perguntaram se isso dá para fazer em qualquer tempo gráfico. Qualquer tempo gráfico. Preço é preço. Quando você marca uma máxima, essa máxima é máxima nos 5, nos 10, nos 60. Vai ser máxima em qualquer tempo gráfico. Porque você está marcando o preço. Entendeu? Se eu mudar aqui para o gráfico de 60, essa máxima aqui vai ser num candle de 60. Essa máxima aqui vai ser num candle de 60 ou num candle de 30. Ó, aqui. O preço tá perto de uma máxima ou numa mínima? Aqui, para vocês. Digam aí, gente. Rápido, rápido. Vamos interagir. Para mim, só faz sentido se vocês entenderem. Se vocês não entender e não conseguir raciocinar comigo, porque é esse raciocínio que vocês têm que fazer para tomar decisão. Se vocês não chegar a esse raciocínio, não tem, não, a gente não está evoluindo. Ó, mínima. Ele está próximo de uma mínima. Ó, isso é falha de interpretação. Não está perto de uma máxima. Porque esse candle não fechou para baixo dessa mínima, ó. Ele fechou na mesma cotação. Ele abriu abaixo, mas fechou na mesma cotação. O mercado não rompeu. Mas digamos que a gente tenha essa dúvida na hora de operar, saber se a gente opera comprado ou vendido. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão posicionar uma venda na mínima e uma compra na máxima. O que ativar primeiro vai confirmar o deslocamento do preço. Se o mercado desse ponto que ele está vir para baixo, isso aqui virou uma resistência. Mas se o preço vir para cima, ele vai estar ganhando uma região de suporte. Vocês entenderam? Então, ó, prestem bem atenção. Aqui, ó, eu vou colocar uma ordem de compra. E aqui eu vou colocar uma ordem de venda. Por quê? Isso aqui foi o que a gente combinou, não foi? Mercado próximo de uma região de suporte, a gente vai operar comprado. Mercado próximo de uma região de máxima, a gente vai operar vendido. A gente estabeleceu isso antes do mercado abrir. E é o conceito de price action. O que, que a gente está fazendo de diferente aqui? A gente não está adivinhando nada. A gente está assumindo o risco do range do candle. Ó. Exatamente. Você vai operar o range do candle. Não interessa se vai ser falso ou verdadeiro o rompimento. Você vai operar a continuidade do movimento partindo do deslocamento de um preço. Então, para a gente aqui, não interessa se vai ser falso rompimento ou um rompimento verdadeiro. Aqui a gente já está assumindo um risco, ó, na compra de 11 pontos ou na venda de 11 pontos, partindo do deslocamento da mínima do mercado. Entendeu? Então vamos lá. Ativou. Entramos no problema. Agora é o seguinte, ó. Eu deleto isso aqui. E agora isso aqui, ó, vai ser o meu risco. Uma coisa importante. Não existe ganho sem assumir riscos. Não existe. Não tem como ganhar no mercado sem assumir riscos.
Vocês entenderam? Olha só. Uma coisa muito importante que eu, Felipe Furtado, faço. Se eu estou assumindo um stop de R$ 120, esses R$ 120, na minha cabeça, eu já perdi. Ele não é mais meu. Eu, uma vez que eu faço a análise, uma vez que eu entro no trade, uma vez que eu assumo o risco do trade, esse dinheiro eu já perdi. Eu só saio desse trade com o meu ganho ou com esse prejuízo que eu já assumi. Eu não mudo a minha decisão no meio do caminho. Por quê? O mercado tem movimentos de manipulação. O mercado te induz a tomar decisão baseado no movimento que você chega à conclusão pelo seu mindset, pelo seu instinto. Exemplo, quantos aqui já viram o mercado dar uma barra forte, subindo, aí você, no topo dessa barra, você entra comprado. Aí o mercado volta tudo e depois vai. Por que que o mercado, se ele vai subir, por que que ele volta tudo? Porque isso são movimentos de manipulação. Ele faz você vai acreditar. Aí, ó. Ele faz você acreditar que vai subir, mas ele sabe que você opera com stop. Ele vê o seu stop, então ele sobe, te induz a comprar. Você compra, você fala assim, mano, deixa eu colocar o meu stop. E aí ele fala assim, ó, eu volto, pego, compro todos os stop dele, certo? E depois eu vou para o meu movimento. Então, operar dessa forma, com risco definido, vai evitar você de fugir do seu operacional por causa da manipulação do mercado que muitas vezes toma e rouba o teu dinheiro. Então, uma regra que eu, Felipe Furtado, comecei a aplicar de acordo com o meu histórico de experiência era ou eu saio no gain ou eu saio com o meu stop loss que eu pré-estabeleci. Entendeu? Então, aqui, eu já não tinha combinado. Eu compro na máxima e vendo na mínima. Isso já estava pré-estabelecido. Antes do mercado ativar minha ordem, eu já sabia o que eu ia fazer. E isso também vai fazer vocês perder, vai fazer vocês deixar de perder por besteira e ganhar por seguir a sua linha de estudo, seguir a sua linha de racional. Na abertura do mercado, o primeiro candle ele tende a definir a direção inicial do mercado. O rompimento da mínima dita venda. O rompimento da máxima dita a compra. Tá vendo que esses três candles, eles não perderam a mínima e também não ganharam a máxima. A galera que opera de manhã comigo vê isso. Isso não acontece direto. O mercado abre e fica trabalhando dentro do range do primeiro candle. Quem é que opera comigo lá de manhã no YouTube? Isso acontece direto. Ah lá, todo dia isso, sempre. É isso. Isso são conceitos de manipulação que a galera, o mercado toma dinheiro dos ansiosos por não entender essa simples regra. Então, aqui a gente vai, ou a gente sai no stop loss ou a gente sai no stop gain. Vamos aqui, vamos aqui adiantar um pouquinho, só para não ficar longo. Então, a gente está disposto a perder R$ 120. Felipe, e qual que é o melhor ponto para a gente ganhar, para a gente colocar nossa expectativa? A máxima que o mercado deixou, ó. 48, isso aqui é uma máxima. Ou 59. Se ele bater aqui, ó, a gente ganha 195. Se ele bater aqui, a gente ganha 300. Qual dos dois ele vai bater? A gente não sabe. Na verdade, sabe porque a gente está vendo aqui no gráfico, né? Mas no dia em questão a gente não sabe. Olha qual é qual é qual é a importância de você ter ferramentas que te mostrem que a força do mercado está na compra ou na venda. Reparem aqui, ó, eu vou colocar um contador de candle para a gente analisar o candle junto com o indicador. Felipe, por que que o seu indicador não está rodando junto com o mercado? Porque ele é um robô, galera. Ele não é um indicador comum, como uma média móvel. Ele é um robô que roda dentro de um servidor de acordo com o mercado. Ele pega as informações do mercado em questão e roda.
Daria para fazer um replay aqui no testador de estratégia, mas não ia ajudar muito. Ó, repare, candle 7. Tá vendo esse candle aqui, ó? Olha esse candle aqui. Candle 7. Esse candle aqui é o candle 7 daqui. Esse candle 7 aqui, ele acendeu azul. O que que esse candle tá falando pra gente? A força tá onde? A força tá onde desse candle? Na compra. Ou seja, uma ferramenta está dando mais confiança para a gente permanecer no trade. Na maioria das vezes, até para a gente adicionar mais contratos. Não é o que eu quero mostrar aqui, que tem um conceito, mas para a galera que já é mais experiente, isso pode ajudar. Presta atenção: sinal de compra numa região de suporte. Olha a soma das informações. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Reparem que o candle aqui, ó, eu acho que o candle 17 vai ser um sinal de venda. Prestem atenção o que que eu faço como é a minha interpretação num momento que aparece um sinal contrário à minha posição. Isso que vocês têm que aprender a filtrar. Prestem bem atenção. Já abre com os alvos atualizados. Isso sem falar dos alvos que ele já mostra. É, a galera que quer ver o indicador rolando, vocês olhem lá nas lives, lá no YouTube, que eu opero com ele compartilhado a tela. Prestem atenção. Esse candle aqui, essa região aqui ó, do 4,8 é a nossa região de suporte, tá? Caraca, tá na velocidade 10, tá lento, hein? A nossa expectativa de venda é que o mercado venha aqui, ó. 4,988. Agora vai dar para ver melhor. Candle 16 vai ser um sinal de venda. Prestem bem atenção como eu reajo quando um candle mostra força contrária ao meu movimento. Prestem atenção. Candle 16 vai ser um sinal de venda. Prestem atenção. Ó, prestem atenção, tá? Candle 16. Esse aqui que tá rolando vai ser um sinal de venda.
A gente está comprado, vai aparecer um sinal contra a nossa posição. Prestem atenção. Ó, eu vou dar uma pausa aqui. Esse candle 16 é esse candle 16 aqui, ó, esse candle rosa. Ele é um sinal de venda. Ele é um sinal que está dizendo que entrou força vendedora nesse movimento de alta. Fala para mim, a gente está operando. Tem como a gente saber que o preço vai só fazer um pullback e voltar a subir? Ou o preço pode desabar aqui tudo de uma vez? Tem como você falar exatamente 100% de certeza o que vai acontecer? Não, não tem. O que você tem é a sua posição, é o seu risco. Então, ele você tem que garantir. Então, quando aparece um sinal contra a minha posição, qual é a primeira coisa que eu faço? Primeiro, garantir um ganho mínimo da minha posição. Segundo, marcar a mínima desse sinal de venda. Ou seja, se o mercado for continuar subindo, ele não pode romper essa mínima do sinal de venda com força. Então eu já sei, se ele romper a mínima desse sinal de venda com força, ele vai vir buscar níveis mais baixos. Agora, se ele respeitar essa região de mínima, quer dizer que isso aqui só foi um movimento de pullback e o mercado vai subir. Entendeu? Então, a guia, a condução do meu trade, eu não baseio em expectativa, em achismo. Eu olho o que a ferramenta está me dizendo. Então, eu sei, ó, entrou força vendedora nesse trade que eu tô comprado. Então, calma. Eu não tenho que já virar a mão e vender. Calma. Vamos ver. Se essa força se confirmar, ela vai ter que o mercado vai ter que perder a mínima desse candle e eu já vou garantir um mínimo aqui. Pode vir aqui e me estopar, não tem problema. Eu vou sair com R$ 10 vai ser meu mínimo. Eu já não vou sair com prejuízo nesse trade. Então, eu marco a mínima desse candle e protejo a minha posição. É assim que eu me comporto quando eu quero buscar um trade mais longo. Porque lembra, eu posso ganhar me alavancando ou eu posso ganhar permanecendo mais tempo no trade. Vocês estão vendo que eu tô com um contrato aqui. Então, para mim, não adianta ganhar R$ 70, R$ 5, porque eu vou ter que ficar fazendo vários trades. Então, para mim, só compensa sair nesse trade uma vez que ele chega numa região de máxima. O conceito que eu estou aplicando não é suporte e resistência, então eu tenho que seguir o que o meu sistema operacional está me dizendo. Se o meu sistema operacional está dizendo que o melhor nível para eu vender é numa resistência, por que eu vou vender aqui no meio do caminho? Vocês estão entendendo? Então é assim que eu me comporto. Seja operando price action, seja operando análise técnica, é assim que eu me comporto. Vamos lá. Candle 17. Depois eu vou mandar lá no canal do WhatsApp conceitos de rompimento, tá? O que que é rompimento, o que que é falso rompimento. Vou mandar lá para vocês aprender sobre isso aí.
Gente, essa aula tá livre. Essa aula tá livre, não é aula de mentoria, não. Essa aula tá livre. Eu mandei nos grupos do Telegram, dólar livre. Olha lá, galera. E olha que bacana, ó. Olha que bacana. O que que aconteceu aqui? O candle, o candle. Deixa eu ver que número é esse candle. O candle 21 é um candle de compra. Olha que bacana. E o mercado está indo buscar as nossas regiões de máximo. Ó, candle 21, sinal de compra. Ou seja, ó, o mercado reafirmando. A gente vai voltar a subir o preço. A força está na compra. Força compradora, isso é sinal o quê? Às vezes para adicionar um pouco mais contrato, fazendo parcial, aproveitar a impulsão do mercado. Vamos lá, Doletinha. Paga essa mixaria pra gente. Ó, prestem atenção no que vai acontecer, tá bom? Ó, o dólar chegou numa região de alta. Prestem bem atenção, galera. O dólar chegou numa região de alta, pagou o nosso ganho. A primeira coisa que você tem que imaginar agora, tá bom? Prestem bem atenção. Isso são análises que você tem que fazer a todo momento para tomar uma decisão. Vocês viram que aqui o mercado está numa região de máxima, certo? Aqui a gente fez uma venda, certo? Vocês me disseram lá atrás que pelo histórico do mercado, ele está numa região de máxima. No longo prazo, durante o mês, esse nível de preço que o mercado está é um nível elevado. Se o mercado romper essa máxima, faz sentido a gente entrar comprado? Sim ou não? Faz sentido entrar comprado ou não? Cristina, prestem atenção. No longo prazo, o mercado está numa região elevada. Ele veio de uma região de baixa. Ele chegou numa região elevada. Se ele romper essa região de alta, faz sentido a gente entrar comprado? Não. Não faz sentido entrar comprado. É por isso que vocês perdem dinheiro operando price action. A culpa não é do professor de vocês. A culpa é da interpretação. Prestem atenção. Uma coisa é o mercado abrir, uma coisa é o mercado abrir, buscar uma região de máxima e ameaçar romper essa região de máxima. Outra coisa é o mercado abrir acima dessa região de máxima
e buscar um patamar mais elevado. Eu vou mostrar exemplos no gráfico para vocês, mas toda máxima que é feita num tempo maior de análise, num espaço maior de tempo, é uma máxima que não vai romper. Se romper, vai ser um falso rompimento, vai ser para capturar liquidez. Existe um conceito que eu vou começar a aplicar no ano que vem. Eu vou adicionar o meu método operacional, que ele é fundamentado sobre as zonas de liquidez, as zonas de captura de liquidez. E isso está atrelado nisso. Mas isso aí é outra matéria, não dá para eu falar agora. Mas vocês têm que entender da onde o preço saiu para onde ele foi. Você tem que entender o seguinte, ó. Se eu quero operar comprado, o melhor ponto para eu comprar foi da mínima que ele saiu, não na máxima que ele chegou. Agora, se ele já abrisse nessa máxima e rompesse, opa, aí sim. Mas o preço veio de baixo e chegou na alta. Aí você quer comprar na alta? Vocês entenderam? Ah, mas rompeu. Exatamente, porque eles querem que você faça isso. Eles querem que você arrisque uma compra na máxima do mercado. Vocês entenderam? Máxima, se você acredita no rompimento, você deixa a sua compra aberta. Se você acha que o mercado vai romper aquela máxima, você não entra comprado naquela máxima. Você não coloca o teu risco inicial nessa máxima. Você compra no nível mais distante dessa máxima, acreditando no rompimento dela. Vocês entenderam? Então, sempre olha da onde o preço saiu para onde ele está. Se ele saiu numa região de baixa, chegou numa alta que corresponde a uma alta de um tempo longo maior, não vai romper. Vai bater e se romper, vai ameaçar romper e vai voltar. Eu vou mostrar isso em outros exemplos de gráfico para vocês. Tá? Agora a gente está aqui, ó, candle 25, a gente está numa máxima do mercado que a gente saiu de uma venda. Agora prestem bem atenção, ó. Mercado numa máxima. O que que eu preciso? Eu preciso de uma dica. Eu preciso de um sinal. Eu preciso de uma expectativa que diga que o preço vai cair. Essa expectativa ela pode ser criada de várias formas. No meu caso, eu tenho um indicador, mas você pode olhar pelo, de repente, um IFR, um MACD. Você pode ver a redução do volume do preço nessas regiões, tá? Então, olha só, vou deixar rolando aqui. O candle 28 vai acionar um sinal de venda. Prestem atenção o que a gente faz quando ativar um sinal de venda numa região de máxima. Olha que tem um contexto. Aqui deu sinal de venda. Essa venda estava perto de uma região de máxima? Não. Então não tinha contexto para essa venda. Essa venda aqui estava numa região de máxima. Para ela existe um contexto. Ó, aqui, ó. Rompeu. Aí nisso aqui você já fala assim, ó. Rompeu, vamos comprar. É o que eles adoram que vocês façam. Então, o conceito de suporte e resistência tem que sempre observar da onde o preço saiu. Eu vou mostrar para vocês quando é que o preço rompe uma máxima. Já já vai fazer o que do 28? Pronto. Aqui, ó. Pronto. Felipe, tem como eu saber que o preço vai romper uma máxima ou não? Não, não tem. Tudo que você tem é a sua experiência. Só que para cada experiência você pode fazer uma escolha.
assumir um risco de compra ou um risco de venda. Pela minha experiência, no deslocamento do preço, sabendo que ele está numa região de máxima, de longo prazo, sabendo que ele saiu de uma região de mínima e está buscando uma e buscou já uma região de máxima, eu vou confiar muito mais na venda do que na compra. Sem falar que nesse indicador que eu tenho, tem uma linha preta, que essa é uma linha roxa que a gente chama, que mostra que o preço para baixo dela, a força está na venda, e o preço para cima dela está na compra. Então, com certeza, nesse dia, essa linha preta subiu. Então, presta bem atenção. O Candle 28, a gente tem um sinal de venda. O que que a gente pode fazer? A gente pode assumir um risco no range desse candle. Então, qual que é a lógica? A mesma regra, ó. Eu coloco uma venda na mínima desse candle e se acionar essa venda, eu estopo na máxima. Eu não vou colocar uma compra nessa região aqui, ó, porque é o que eu falei. O contexto me diz que o dólar tá caro demais. Ele tá numa região de longo prazo, não é uma máxima qualquer, é uma máxima de um longo período, entendeu? Não é uma máxima que logo tem um topo acima dela na semana passada, não. A última máxima dela foi de um longo período, então não rompe, o mercado não rompe em regiões assim. Mas a gente teria que estudar mais esse conceito. Mas eu só quero que vocês entendam a lógica. Eu vou criar um treinamento de suporte e resistência para ensinar vocês. Ó, ativou nossa regra, ativou nossa ordem. Aqui a gente vai assumir um risco. Ó, 5 pontos. A gente está disposto a perder R$ 50 para buscar um ganho exponencial nessa venda. Lembra que o nosso indicador ele vai confirmar para a gente o deslocamento do preço. Ou seja, se apareceu um sinal de venda aqui, o que, que precisa aparecer para dizer que o preço vai parar de cair e pode subir? O que, que tem que acontecer? Digam aí, o que, que tem que aparecer? Um candle azul. Outra coisa importante, muito importante, nessa venda, o mercado precisa romper as mínimas dos sinais de compra. Então vamos ver aqui, onde teve sinal de compra? Candle 21. Candle 21, o mercado tem que romper essa mínima. Outra compra, Candle 7. O mercado tem que romper a mínima do Candle 7. A continuidade do deslocamento do preço depende do rompimento dessas regiões. Se ele bater e respeitar voltar, já era, vai subir de novo. O que que eu quero mostrar para vocês? A gente não precisa operar querendo adivinhar o que vai acontecer no mercado. A gente só precisa conhecer os fundamentos da análise que a gente vai fazer e somar esses fundamentos com algum algoritmo que diga que a gente tá do lado certo, que a gente pode esperar o deslocamento do preço, porque a força do mercado está a favor do nosso movimento. Todo o conceito que existe no mercado pode ser aplicado dessa forma que eu estou mostrando para vocês. O que, que é importante? Tem que fazer sentido na cabeça de vocês. Então, quando vocês vêem um cara na internet falando de day trade, explicando alguma coisa, aquilo tem que fazer sentido para vocês. Aquilo tem que fazer sentido para vocês. E lógico, tem que ensinar da forma correta. Isso é o que vocês, isso é o que vai filtrar vocês a dizer se vale a pena se dedicar para entender esse fundamento. Eu não opero desse jeito que eu estou mostrando para vocês, suporte e resistência, mas eu tenho o meu conceito que me ajuda a dizer que o mercado tende a andar ao meu favor. Se vocês me acompanharam hoje de manhã, lá na live, eu mostrei, eu falei assim, ó, hoje o dólar, o alvo do dólar na compra, se ele romper a região do 7, que região que eu falei?
71, né? 75? Aqui, ó. 71. Se o dólar roubesse o 71, ele ia buscar o 890. Aí, ó. 70. Falei? Galera tava comigo de manhã. Falei, ó. Se o dólar renovar o 70, ele vai buscar o 890. E o mercado foi lá. No caso, foi até mais além. E tudo isso o indicador mostra. Se abrem alvos mais elevados na compra, se abrem alvos mais elevados na compra, o indicador mostra esses alvos. E você vai aplicar. Olha o que é rompimento, galera. Ó. Olha o candle que toca na região de preço. Isso é rompimento. É por isso que vocês tomam stop. Porque aqui, ó, quem opera price action marcou esse fundo aqui, ó, para comprar. E aí toma stop. Aí vai marcar a mínima do mercado, para quê? Para comprar. Ó, porque opera suporte e resistência. Mas não tem conceito. Olha, essa compra aqui, ó, ela não é fundamentada. Por quê? Ela tá vindo de um movimento de pressão vendedora de uma região altista no longo prazo. Por isso que a galera estopa perdendo, operando suporte e resistência, porque existe o contexto daquele suporte e o contexto daquela resistência. Se a gente fosse comprar nesse suporte aqui, ó, o que que a gente tinha que fazer? Deixar o candle bater, fechar para cima e comprar na máxima dele. Essa é a forma correta de operar suporte e resistência, ó. Compra na máxima. Aí, aqui entra aquele critério que eu te falei. Suporte rompe, vira resistência. Olha o movimento que o mercado fez, ó. Rompeu o suporte, pullback na resistência. Cai de novo. Olha aqui, ó. Suporte, tá vendo, ó? Aqui seria uma compra, ó. Stop. Caramba. Poxa, não quer copiar? Seria uma compra, certo? E o stop, Felipe? Na venda. Só que a nossa ferramenta tinha que sinalizar compra, porque o mercado está vindo de uma força vendedora. Ó, Candle 40. Não marcou Candle 40. Ó, o Candle 40 aqui, ó. Entendeu? O Candle 40 é vendedor, não é sinal de compra, ó. Então aqui, ó, teria que o mercado fazer esse voltar aqui, esse Candle teria que voltar para cima com sinal de compra. Aí, mesmo conceito. O que é suporte vira resistência. Aqui é uma resistência, ó. Esse 4,16 é uma resistência. Candle 42 vai ativar a compra, ó. Esse Candle 42 é um sinal de compra, não é? Tá, vamos ver então. Ó, sinal de compra ativou. Para comprar, o mercado tem que romper a máxima desse candle de compra e continuar o movimento. Digamos que você não estava posicionado, porque você quer operar, você quer entrar agora no trade. Vamos supor que a gente não estava vendido. Ele tem que ativar, romper dessa máxima. Se não ativar, vai respeitar a região do suporte. Sem falar de outros fatores aí que a gente pode contar na hora de operar. Agora aqui acontece uma coisa que eu gosto muito, ó. Ó, máxima e mínima do candle que tocou no suporte. Marca a região. O mercado tem que sair dessa região para decidir o lado. Se for subir, tem que fechar para cima com sinal de força compradora. Vou mostrar para vocês
Como que o mercado se comporta quando ele tende a respeitar um suporte? Olha, vocês vão ver a diferença. Olha a diferença que faz você poder contar com uma ferramenta que te ajuda a entender a força do mercado, a pressão do mercado. Olha isso aí. Ó, perdendo a região na venda. Confirmação. O que era suporte virou resistência. Sempre vai existir um contexto para dizer que o preço vai cair ou subir, que ele vai continuar no deslocamento da venda ou que ele vai continuar no deslocamento da compra. Bom, aí tá dando quase 50 pontos, a gente já sabe que vai cair porque a gente tá vendo aqui que o mercado caiu. Mas eu quero mostrar, eu só quis mostrar o exemplo de que toda operação existe um contexto que é confirmado através de uma ferramenta. Agora o que eu prometi mostrar para vocês, ó. Vamos concluir aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês da diferença de um suporte que rompe e de um suporte que o mercado respeita? Como que a gente consegue descobrir isso? Olha isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui vai servir para vocês, tá? Como que a gente sabe que o mercado vai respeitar um nível de suporte e vai buscar níveis mais elevados, ou esse suporte vai ser rompido, o mercado vai perder esse suporte? Primeira coisa, um suporte num movimento de baixa, um suporte que é feito no movimento de baixa, exemplo, preço está caindo, ele faz um fundo. Geralmente nesse fundo, dois padrões que se repetem muito. Primeiro, o mercado faz um fundo e aí ele inicia um movimento de força compradora. Exemplo, ele pode fazer um fundo e acender um sinal de compra. Como que eu sei que esse sinal de compra vai travar o preço ou vai ser falso, igual aquele lá que a gente viu, que foi um sinal de compra, mas o mercado continuou caindo? Duas coisas têm que acontecer. Geralmente, quando o mercado faz um fundo, ele acende um sinal de compra. Esse fundo que o mercado fez, ele é testado e não é rompido. E aí o mercado eleva o patamar de negociação acima da máxima daquele sinal de compra. Sempre acontece isso. Ó, um exemplo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Ó, reparem esse fundo do mercado aqui, ó. Ó, aqui, ó, que horas são? Ó,
10 e 10. Então, reparem, ó, mercado em tendência de baixa, aqui lateralizou nesse dia, mercado abriu aqui, ó, 9 horas da manhã, tá vendo? Mercado abriu, puxou, caiu. Fez um fundo. Ó, essa mínima aqui, depois que o mercado fez essa mínima aqui, olha o que aconteceu, ó. O mercado fez essa mínima, acendeu um sinal de compra, não foi? Ó, vamos marcar a compra aqui, ó. Quando é que eu sei que esse sinal de compra vai firmar o preço para continuar, para iniciar um movimento de alta? Geralmente, o mercado, ai caramba, o mercado ele testa novamente. Meu Jesus, cadê a marcação? Cara, o MetaTrader é horrível mexer, mano. Cadê a marcação do dia do... Oh, Jesus. Ancorado. Alguém viu? Aqui, ó. Ó. Como que eu sei que o mercado vai respeitar esse fundo e vai continuar um movimento de alta? Duas coisas. Primeira coisa, o mercado vai retestar a mínima que ele deixou. Vai fazer uma mínima, vai entrar um sinal de compra, dificilmente o mercado já vai subir para cima do sinal de compra. Ele vai retestar a mínima que ele deixou. Se ele não perder a mínima que ele deixou e voltar para cima do sinal de compra, aí sim vai entrar uma força compradora. Olha isso aqui, ó. Fundo, sinal de compra, não foi? O mercado volta e testa o fundo de novo. Não rompe o fundo de novo. E aí o que acontece? Sinal, força compradora para cima do sinal de compra. Ó, agora aqui sim, o mercado puxa. Vocês entenderam? Mesma coisa aqui, ó. Mercado abriu, ó, mercado abriu, fundo. Ó, mercado fez um fundo, sinal de compra, marca a mínima do sinal de compra. Nesse caso, o mercado subiu e veio testar de novo a região do sinal de compra. No caso, diferente desse aqui, ó, ele não chegou a tocar na mínima, mas ele veio retestar a região do sinal de compra, ó. Agora sim, esse fundo é um fundo válido. Então, um fundo, uma mínima, uma máxima, para ser validada, para ser confirmada como uma região que o preço não vai romper, geralmente é retestada. Entendeu? Então, geralmente, essa região, o preço não bate e já sobe com tudo. Não, ele sempre retesta, porque ele vai capturar a liquidez daquele que comprou já no primeiro toque. Ele vai estopar quem já comprou antecipado. Ele vai, busca o stop, aí depois ele volta. Ó, mesma coisa aqui de novo, ó. Mercado nesse dia abriu, fez um fundo, ó, fez um fundo, não foi? Nesse fundo, ó, meu Deus do céu, como é difícil mexer no MetaTrader. Para cima encolhe, para baixo amplia. É, gente, o MetaTrader ele tem essas particularidades. Por isso que eu só uso ele como indicador. Ó, aqui, ó. Mercado numa tendência de baixa, né? Ó, caiu. Aqui no dia o mercado abriu. Mercado abriu, fez um fundo, não fez? Ó, um fundo. Tá aqui o fundo, ó. Ó, fez um fundo, iniciou um movimento de alta, certo? Só que nesse patamar de preço, olha o que o mercado faz de novo. Vem e retesta o fundo. Virou para cima do patamar do sinal de compra, aí ele sobe de novo. Mesma coisa aqui, ó.
Mercado caiu, subiu, caiu. Fundo, ó, sinal de compra, não foi? Mesma coisa, ó. Fundo, mercado subiu, voltou de novo para testar o fundo que ele deixou. Assim que se opera suporte e resistência, você lê a história, olha ao fundo, somaliza com uma ferramenta, algum indicador, alguma informação que diga que ali o preço não vai cair mais. Aí, ó, mesma coisa, ó, fundo, texto fundo, ó, rejeitou, ó, sinal de compra, força compradora de novo, ó, marca a mínima do sinal de compra. E aí, agora o mercado inicia novo movimento de alta. Então, existe o contexto, existe o critério para tomar decisão, mas como que a gente diminui o nosso risco? Utilizando ferramentas que vão ajudar a gente a saber se a força está a favor do movimento que a gente está fazendo, se a força está a favor do movimento que a gente está operando. Isso vai dar confiança para a gente permanecer por mais tempo no mercado. Esse indicador, ele, durante todo esse ano, não, na verdade, desde que eu criei ele sempre esteve disponível apenas para quem era meus alunos. Ah, os caras que mandou aqui ó, o dia. Ele sempre esteve disponível para quem era meu aluno. E eu decidi que a partir do ano que vem eu vou deixar ele disponível para quem não é meu aluno, para quem não fez minha mentoria, quiser adquirir ele e poder usar ele no seu operacional, adicionar ele no seu operacional. Então eu vou fazer o lançamento dele dia 1º de janeiro. Só que eu vou fazer um pré-lançamento com valor, com R$ 1.000 de desconto desse valor. Quando lançar, vai ter R$ 1.000 a mais do que eu estou oferecendo hoje. Então, eu vou deixar à disposição de vocês, vou até mandar um link aqui para na verdade, é um formulário, né? Para quem tiver interesse em adquirir, poder se cadastrar para receber as informações. Junto com esse indicador, galera, eu também vou gravar algumas aulas como essa, inclusive essa aqui eu estou gravando e vou deixar disponível lá também para você usar, para você. Como eu falei, o indicador não manda você comprar e nem vender. O indicador confirma a compra e a venda que você já fez ou quer fazer. Por isso que muita gente perde dinheiro. Por quê? Quer comprar no sinal de compra, quer vender no sinal de venda. Não. Esse sinal de compra, esse sinal de venda, ele tem que confirmar a sua análise. Então, junto dele, eu vou gravar várias aulas mostrando como você pode utilizar ele em vários critérios. Análise técnica, price action, só em tape rate que não dá, né? Mas todos os critérios que eu uso, na verdade, não todos os critérios que eu uso, mas todos os critérios que você pode usar, você vai ter junto com essa ferramenta aí que, desde que eu comecei a usar, que eu comecei a somar com o meu operacional, com a minha forma de tomar decisão, me ajudou muito, muito, transformou muito meus resultados. A galera que opera comigo lá no ao vivo no YouTube vê e sabe o benefício que dá. Principalmente, vou explicar aí vou explicar os outros critérios, né? Por exemplo, ó, essa linha preta aqui, cadê a linha preta? Cadê a linha pretinha? Bebê? Aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Ó, essa linha roxa aqui, ó, é o que a gente chama de linha preta. Ela é o principal indicador desse indicador. Preço para cima dela, pressão compradora. Preço para baixo dela, pressão vendedora. Hoje, a hora que ela virou aqui para a região do 864, olha a amplitude que o mercado fez. Olha isso. Era coisa de só abrir a ordem e não mexer no computador. Por quê?
Ah, Felipe, você adivinhou que o mercado ia subir? Não, eu não adivinhei. Eu permaneci na operação porque a minha ferramenta estava dizendo que não tinha entrado força vendedora. Ah, Felipe, mas e esses sinais de venda aqui, ó? Mesma coisa, bate na regra mínima do sinal de compra anterior. E geralmente, se é um sinal de venda que vai fazer o preço cair, essa venda tem que estar atrelada a uma região de máxima. E além, se tiver que cair, essa linha preta que estava aqui embaixo vai subir aqui para cima, o mercado vai virar para baixo dela, aí sim o mercado cai. Se não, pode deixar a ordem aberta e o mercado vai subir. Entendeu? Então, galera, eu coloquei um formulário aí para vocês. Se eu não me engano, o valor do indicador, ele aqui, vai ser 12 parcelas de R$ 241, mais o treinamento das estratégias. No dia primeiro, vai acrescentar R$ 1.000 desse valor e aí vai ficar para quem quiser adquirir no futuro, adquirir, mas com valor diferenciado, tá bom? Então, você que está iniciando no mercado, saiba que você tem que ter a análise, a estrutura de análise e tem que ter a confirmação daquilo que vai te apoiar para saber se o mercado tende a dar continuidade a esse movimento para que você consiga a maior amplitude, o maior deslocamento do preço de acordo com essa informação. Beleza? Aí, ó, fiz 3 vendas na região do 65. Aí, ó, tá show de bola. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês. Espero ter contribuído aí, agregado valor na experiência de vocês aí em se tornar profissionais do mercado financeiro. E você que está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, saiba que a gente tem um canal no YouTube, no Telegram, e todos os dias aí a gente opera ajudando a galera. Ó, falou aí, o Varão aí falou que vai querer um indicador. Só me chamar, só se cadastrar aqui, ó, nesse formulário, que eu já vou mandar no seu WhatsApp e no seu e-mail o link para você adquirir, beleza? Que aí a gente vai ter um cadastro, um registro, porque no dia primeiro que eu vou liberar as aulas, os critérios, enfim, para vocês tomar decisão. Tamo junto, meus parceiros. Eu tô aqui para fortalecer vocês. Fortalecer vocês com conhecimento, com sabedoria, né? Que são coisas que eu não tive quando eu iniciei no mercado. Então, se eu tivesse um cara na minha época para seguir, que me mostrasse isso, né? O caminho certo. Olha lá, a galera que já usa aí, a galera que é mentoria, que já é mentorado. Tá? Porque aí no indicador, além disso, tem a paridade, tem muitas outras coisas nessa ferramenta. Tem os alvos de compra, os alvos de venda, lugar que você pode sair, que você pode fazer parcial. É fenomenal. Beleza? Tamo junto, galera. Fiquem com Deus, forte abraço, bom descanso aí. Deus abençoe. É nóis. Tchau, tchau, galera. Fui.